Olá, estamos aqui no canal The Positivism para fazermos a comemoração do 6º mês dos calendários positivistas. São dois calendários, o abstrato e o concreto. O abstrato, como o próprio nome já diz, faz a comemoração, a celebração de funções históricas e sociológicas, de laços sociais, de vínculos afetivos, de fases da história da humanidade. Esse é o abstrato. O calendário concreto é o mais famoso, é o mais conhecido, é o calendário histórico. Quando falo, de modo geral, em calendário positivista, referem-se em particular ao calendário histórico. O 6º mês dos calendários são, no caso do calendário histórico, é o mês de São Paulo, dedicado ao catolicismo. No caso do calendário abstrato, nós temos a celebração da domesticidade, que é um vínculo familiar, afetivo, né, que está na transição das relações familiares para as relações públicas, cívicas. Então vamos ver cada uma dessas duas comemorações. Bem, vamos começar pelo mês de São Paulo, né, que é o mais fácil, é o mais tranquilo. O mês de São Paulo é o primeiro dos 2 meses dedicados à transição entre a antiguidade de um lado e a modernidade de outro. São 2 meses. O primeiro mês é o de São Paulo, que comemora o catolicismo, a doutrina, o dogma católico e o regime católico, a atuação do sacerdócio, da Igreja Católica, no período que vai do século V até o século XIV, da Era Corrente, né? O outro mês da transição é o mês de Carlos Magno, dedicado aos aspectos feudais, aos aspectos temporais desse período do século V ao século XIV. Então nós temos aí a transição católico-feudal, São Paulo, Carlos Magno. Na antiguidade nós temos a parte teocrática, né, com Moisés, e aí a civilização greco-romana, com os gregos e os romanos. Depois da transição medieval, né, da Idade Média, nós temos a modernidade. Então nós temos a política moderna, a ciência moderna, a filosofia moderna, a poesia e a epopeia moderna e assim por diante. Nós estamos falando no meio do mês, no início do mês de junho de 2020. 2020, né, é um ano bissexto. Então o mês de São Paulo, ele começa no dia 20 de maio, neste ano bissexto, e termina em 16 de junho. Não é? Vejamos. O que é importante de celebrar, de considerarmos no mês de São Paulo? Bem, São Paulo representa o catolicismo. Para Augusto Comte, não existe cristianismo, existe catolicismo. Isso que importa. E aí, já no século XVI, surgem as dissidências dos protestantismos, né? Luteranismo, calvinismo, os evangélicos, os puritanos e assim por diante. Os quáqueres, né? Nós celebramos os quáqueres e assim por diante. Mas nós não celebramos o cristianismo, nós temos o catolicismo. Por quê? Porque para Augusto Comte, quem criou o chamado cristianismo foi São Paulo. São Paulo criou o chamado cristianismo e aí ele criou o catolicismo. Ele lançou as bases do dogma e lançou as bases do regime, da organização eclesiástica, da Igreja Católica. Quem fez tudo isso foi São Paulo. Ele criou o mito de Jesus Cristo. Há um filme, tem uns 30 anos, é A Última Tentação de Cristo. Eu não gosto desse filme, acho meio boboca, mas
no final desse filme, fica muito claro isso, o fato de que São Paulo é o fundador do catolicismo, ou do cristianismo, como chamam. A última tentação de Cristo é o seguinte, a ideia, né, do filme é que Jesus Cristo, quando estava na cruz, em vez de morrer efetivamente, ser martirizado e subir ao céu, essas coisas, ele teria renegado a ideia de ser salvador e preferiu ter uma vida normal, né, no esquecimento. Muitos anos depois, ele encontra uma pessoa que ficava falando em Jesus Cristo. Então, no filme, né, o que seria o verdadeiro Cristo fala com essa pessoa que falava num mítico Jesus Cristo e diz, olha, não importa se você existe ou não, o que importa é o que eu estou falando, e o que eu estou falando é isso aqui, né, esse dogma, essas ideias todas, lançando a base da igreja, assim por diante. Quem que era essa pessoa com quem o suposto verdadeiro Jesus Cristo no filme conversava? Era São Paulo, Paulo de Tarso. Bem, eu não vou entrar aqui em detalhes na biografia de São Paulo, né? Eu quero só comentar a importância do mês de São Paulo, né? São Paulo, então, representa o catolicismo e a importância do catolicismo na concepção histórica positivista é que ele complementa a tríplice transição ocidental. Então, o Ocidente, a Europa, e a partir da Europa ocidental, as Américas, América do Norte, do Sul, América Central, e colônias, a Oceania, enfim, lá no oceano, entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. O Ocidente passou por uma transição, um amadurecimento que foi em 3 fases, tríplice. Primeiro, o desenvolvimento da racionalidade, da inteligência na Grécia. E, em segundo lugar, o desenvolvimento da atividade prática com o regime republicano e também depois imperial, né, romano. Em terceiro lugar, e aí se encerra a tríplice transição ocidental, própria o Ocidente, nós temos o desenvolvimento da afetividade. Não é? É necessário notar que quando se fala em desenvolvimento da afetividade na Idade Média, no catolicismo, é um desenvolvimento é um estímulo não muito forte, não muito altruísta, mas enfim, uma concentração na afetividade humana. O catolicismo, sendo monoteísta, estabelecendo a relação direta entre, muitas vezes, né, o catolicismo em particular não, mas muitos cristianismos, né, estabelecendo uma relação direta entre o crente, o fiel e a divindade, assume uma postura individualista. E o móvel, o motivo da ação no catolicismo é a salvação da alma individual na outra vida, ou escapar do fogo da danação eterna no inferno. Então, são móveis egoístas, é porque eu, individualmente, quero me afastar do inferno e ou quero ir para o céu. Então, são móveis, são motivos egoístas. O catolicismo, o cristianismo, de modo geral, né, os monoteísmos, na verdade, no modo geral, tem esse perfil individualista, egoísta. Na Idade Média, o que acontecia era a pureza, era o controle, era a repressão do egoísmo, por mais paradoxal que seja, né? Era em nome de um móvel egoísta, comprimia-se o egoísmo, né? Comprimia-se algumas características do egoísmo para que a salvação individual ocorresse. O que o catolicismo reprimia? Reprimia o instinto sexual, isso é muito marcado, né? Basta vermos o que há, por exemplo, nos Estados Unidos, uma ênfase
tremenda nos aspectos da sexualidade, né, muito grande, e um caráter repressivo da sexualidade, né, isso é muito característico. Repressão dos instintos nutritivos, né, fazer jejum, não beber e assim por diante, evitar a vaidade, evitar o orgulho e assim por diante. Então, uma repressão muito forte do egoísmo para que lá na outra vida se pudesse ser livremente egoísta. Várias teologias monoteístas têm claramente esse caráter, né? Uma repressão muito forte nesta vida, na nossa vida, na única que existe, objetivamente pelo menos, né? Para que numa outra vida, numa eventual outra vida, se possa gozar livremente do egoísmo. Egoísmo de qualquer maneira. Bem, então o catolicismo, de modo geral, ele afirma a pureza, a repressão do egoísmo, em vez de afirmar a ternura, que é o estímulo do altruísmo. A doutrina católica, o cristianismo, portanto, prefere a pureza à ternura. Entretanto, e isso é importante, o clero católico, a Igreja Católica, ao longo da Idade Média, né, tinha um caráter progressista, né? Ela realmente conduzia as almas, né? Ela realmente tinha uma ação afirmativa, positiva no seio da sociedade. A Igreja conseguia controlar de uma maneira prática mesmo, né, por meio de uma sabedoria prática, esses desvios egoístas do dogma. Então, deixando um pouco de lado o dogma, a estrutura da Igreja afirmava, em vez da pureza, afirmava a ternura, o respeito, a caridade, a fraternidade, o culto à Virgem, o culto, a valorização, o endeusamento das mulheres por meio da figura da Virgem Maria, e assim por diante. Então, o catolicismo, a figura do catolicismo, de modo geral, significa isso no calendário positivista histórico ou concreto. A afirmação da afetividade na existência humana. Isso é muito interessante. Comenta Augusto Comte, em particular na Síntese Subjetiva, que é a sua última obra, que na Idade Média a lógica afetiva ocorreu pela última vez, em particular no final da Idade Média, com o que ele caracterizava como sendo os dignos místicos, em particular Tomás de Kempis, né, o alemão autor da Imitação de Cristo. Esses místicos do final da Idade Média afirmavam com clareza que o ser humano age afetivamente e atua, né, na vida para si, para os demais e para si, na verdade, né, age a partir dos sentimentos, da afetividade, promove egoístas ou altruístas. E a inteligência atua como um instrumento da afetividade, um instrumento. Por meio da inteligência, o ser humano entende o mundo, entende a lógica do mundo, entende a si próprio, entende aos demais, entende o universo, entende a sociedade e daí atua na sociedade. Essa lógica afetiva teve os últimos grandes elaboradores na Idade Média, antes do positivismo, da afirmação positivista, por meio de Augusto Comte, na Síntese Subjetiva, né, que é o livro de 1856, entre o século XV e o século XIX, não houve mais grandes desenvolvimentos da lógica afetiva, da afetividade. Não houve essa exploração clara e profunda da natureza humana. Houve algumas afirmações aqui e ali, por exemplo, o Vauvenargue, né,
que dizia que os grandes pensamentos provêm do coração, mas eram muito esparsos, né? Uma obra sistemática, depois da Idade Média, apenas a de Augusto Comte para a lógica afetiva, que é a verdadeira lógica humana. Né? Bem, então é essa a importância do catolicismo, ou antes, do catolicismo, mas do mês de São Paulo, do 6º mês do calendário concreto, em particular. Bem, eu estou aqui com as minhas anotações, né? No mês de São Paulo, os meses dos calendários positivistas são meses de 4 semanas, cada semana com 7 dias, isso dá 28 dias. Cada semana é consagrada a um aspecto particular do aspecto mais importante, mais geral daquele mês. Então, no mês de São Paulo, nós temos 4 semanas, são 4 aspectos gerais da atuação do catolicismo durante a Idade Média que são comemorados. Esses aspectos comemorados são representados por figuras históricas também, né, como nós sabemos. As 4 figuras históricas do mês de São Paulo são Santo Agostinho, Hildebrando ou Gregório VII, São Bernardo e, em 4º lugar, Boissieu, o bispo Boissieu. Santo Agostinho representa a elaboração inicial do dogma católico. Não apenas do dogma, mas também do regime. Havia disputas contra as chamadas heresias, que eram interpretações alternativas, diferentes do dogma católico, conforme elaborado por São Paulo. Houve muitas disputas nisso, e havia disputas não apenas teológicas, dogmáticas, das ideias, mas havia relações muito próximas com o poder, né? A Igreja Católica tornou-se religião oficial de Estado, pondo fora da lei todas as outras religiões, a religião politeísta tradicional dos romanos, né? E também havia diferentes interpretações do dogma, produziam diferentes formas de organizar a Igreja e de estabelecer as relações sociais. Então, essas disputas iniciais do dogma católico, né, representados aí por Santo Agostinho, são discussões não apenas do dogma, mas também do regime. E Hildebrando, né, conhecido como Gregório VII, como Papa Gregório VII, representa a atuação temporal da Igreja, como um poder político. Em particular, a atuação de Hildebrando representa a progressiva autonomia da Igreja Católica em face do poder do Estado. Se lá no século IV ou V a Igreja Católica tornou-se religião oficial de Estado, o fato de ser religião oficial de Estado acarretou para a Igreja o fato de que os padres, os bispos, depois cardeais, eram funcionários públicos, portanto submetidos ao imperador. Bem, isso resultava em benefícios para a Igreja, mas causava embaraços também para a Igreja, porque, enfim, se os sacerdotes eram servidores públicos, funcionários públicos, eram nomeados pelo poder do Estado. Então, ficava uma situação difícil. O Papa, mesmo como chefe da Igreja, não conseguia controlar seus funcionários. Então, entre o século V, né, quando a Igreja se transforma em religião oficial de Estado, até o século XI, quando há a atuação de Hildebrando, a Igreja paulatinamente por meio de disputas, de brigas, né, de polêmicas, a Igreja paulatinamente vai se separando, vai se autonomizando em relação ao Estado. No caso de Hildebrando conseguiu separar-se com tanta clareza, com tanta força do Estado, no caso do Império, do Sacro Império Romano Germânico,
o Sacro Império Romano Germânico tinha sido constituído por Carlos Magno, né, que é a figura chefe do próximo mês. E o Debrando, o Gregório VII, submete, humilha o imperador do Sacro Império Romano Germânico, obriga-o a ficar durante 3 dias somente com um roupão de lã, só roupão de lã, na neve, ajoelhado. Ele obrigou que o imperador Henrique IV ficasse assim, nessas condições lastimáveis, humilhantes durante 3 dias, para pedir o perdão do próprio Gregório VII, na cidade de Canossa, que fica nos Alpes italianos. Então, a ida a Canossa, essa expressão ir a Canossa, significa humilhar-se perante outrem para pedir perdão. Né? Havia uma disputa na igreja, entre a igreja e o império. Por causa dessa disputa, Henrique IV tinha sido excomungado, né? Tinha sido posto para fora da comunidade de fiéis e, portanto, perdia a legitimidade do domínio sobre o império. Para recuperar essa legitimidade, para levantar a excomunhão, para obter o perdão, ele foi a Canossa. Isso é muito interessante. A terceira semana do mês de São Paulo é São Bernardo, é dedicado a São Bernardo. Bernardo de Claraval representa o monasticismo, as abadias e os mosteiros como figura, como locais de reserva moral, de estímulo moral e também de preservação preservação das ideias e dos livros da antiguidade. Não é? Enfim, os mosteiros, não as abadias, os mosteiros surgiram no Egito já no século I da era cristã, mas durante a Idade Média eles se transformaram realmente em esteios da igreja. Né? Muitos pensadores, muitos políticos, artistas não, mas enfim, pensadores e políticos surgiram exatamente dos mosteiros. Bernardo de Claraval é um exemplo. Né? A quarta semana do mês de São Paulo é Boissieu. Boissieu já é a decadência do catolicismo, quando nós temos não mais a Igreja Católica Universal, né, comandada centralmente de Roma pelo Papa, mas nós temos aí a afirmação das igrejas nacionais. Boissieu, em particular, era um bispo, mas era defensor da Igreja Galicana, que seria uma igreja católica apostólica francesa. Bem, se é francesa, a Igreja Galicana, criando uma nova cisão, uma nova separação da hierarquia francesa em relação à hierarquia comandada pelo Papa em Roma. Então já é a decadência do catolicismo. Bem, esses são os comentários básicos sobre o mês de São Paulo, né? sobre o calendário concreto. Vamos ver agora, então, façamos comentários sobre o mês do calendário abstrato, que é dedicado no sexto mês à domesticidade.